Irmãos, estamos neste momento na exposição do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Estamos numa sessão onde o autor ele narra uma sequência de milagres realizados por Cristo, intercalado por palavras de ensino de Jesus acerca do verdadeiro discipulado. Mateus ele organizou essa parte aqui do seu Evangelho de forma a autenticar a autoridade do Messias. Nós vimos no texto da semana passada que Jesus Cristo, ele é e possui uma autoridade jamais vista. Uma autoridade que se compadece dos mais fracos, uma autoridade que está acima de toda a lei e uma autoridade extremamente poderosa. Hoje nós vamos ver outro milagre, aqui o segundo milagre deste capítulo 8, realizado por Cristo, que vai confirmar ainda mais essa autoridade superior de Jesus Cristo como Messias. Porém, nós veremos que nesse texto, Jesus mesmo ele traz um destaque diferente da sua própria autoridade. Jesus enaltece aqui nesse texto a fé de um homem. Nós veremos uma fé jamais vista segundo o próprio Senhor Jesus. E esse é o foco principal da exposição de hoje, a fé de um centurião. Uma fé jamais vista. Vamos então fazer a leitura de Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. Acompanhe comigo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, soberano Senhor, nós louvamos a Ti pela palavra de Deus que nós temos agora aberta diante de nós, do qual nós acabamos de ler mais um texto desse Evangelho de Mateus. Sabemos que tudo aquilo que está escrito aqui é a Tua própria palavra, a Tua revelação especial a nós, e é graças a ela, Senhor, que nós encontramos o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho que nos leva até Jesus Cristo, o Messias. Obrigado, Senhor, por podermos hoje aqui expor, analisar com cuidado o texto, mas nós sabemos que apenas isso não é suficiente para nos dar nenhum tipo de convencimento da verdade. É necessário uma intercessão sobrenatural do Teu Espírito sobre nós. E é isso que nós pedimos aqui, Senhor. Venha com o poder do Teu Espírito por meio da palavra, transformar as nossas vidas, falar a nós por meio do texto, que possamos, Senhor, buscar essa mesma fé desse centurião em nossas vidas. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é mais um milagre que autentica toda a autoridade de Jesus Cristo, o Messias. Porém, o que chama atenção nesse texto é a seguinte declaração de Jesus no versículo 10. Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus diz que ele estava diante de um tipo de fé da qual ele jamais havia visto ali. E com essa declaração, Jesus ele autentica a fé daquele homem como sendo uma fé verdadeira. Como sendo uma confiança daquele homem depositada no lugar correto. Pense quem de nós não gostaríamos de ouvir da própria boca do Messias algo assim. Imagine você poder ouvir
do Senhor Jesus que a sua fé é uma fé verdadeira, que você tem depositado a sua confiança no lugar correto. Que bom, não é? Por tantas vezes nós somos pegos duvidando muitas vezes da nossa fé. Por várias vezes nós duvidamos da nossa salvação. E aí esse homem teve o privilégio de ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo, que ele jamais havia visto, nem mesmo dentre o povo de Israel, uma fé como aquela. E é por conta disso, irmãos, que o meu propósito essa noite é encontrar aqui no texto os princípios que nos ensinem sobre este modelo apresentado de fé. Princípios que possam nos guiar a buscar uma fé igualmente autêntica nas nossas vidas. Existem alguns sinais na fé desse centurião que nós podemos usar para nos guiar na nossa própria busca pela fé autêntica, pela fé verdadeira. Lembrando que a fé cristã, ela é uma fé que pode ser verificada. Da mesma forma que nós podemos verificar aqui pelo texto as evidências dessa fé verdadeira apresentada por esse centurião. Então, em primeiro lugar, a fé verdadeira, uma fé semelhante à fé deste homem, é uma fé que aponta para a humildade. Leiam comigo novamente os versos de 5 a 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Nesse segundo milagre, relatado por Mateus, nós vemos Jesus entrando em Cafarnaum. Essa é a cidade onde Jesus morou por toda a sua vida adulta. Então, neste momento, quando Jesus entra na cidade onde ele morava, ele é procurado por um centurião. E um centurião, irmãos, ele era uma autoridade militar romana. Era um comandante de um grupo de até 100 soldados. Era o comandante de uma centúria. E é daí que vem o termo centurião. Os centuriões, eles eram como a espinha dorsal do exército militar romano. Guardando as devidas proporções, a categoria dos centuriões era semelhante à categoria do leproso que nós vimos no texto passado, no sentido de que havia um desprezo do povo judeu por ambos os casos. O povo judeu não simpatizava com essas autoridades romanas. E semelhantemente ao leproso, o centurião ele se aproxima de Jesus e o chama de Senhor. Esse é o mesmo termo que Mateus usa no texto do leproso. Um termo que indica um profundo respeito daquele homem pelaquela autoridade que ele estava ali encontrando, Jesus Cristo. Só que aqui ocorre algo bem interessante, irmãos. Eu peço que você vá até o relato paralelo a esse texto, lá no Evangelho de Lucas. Lá em Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 4. Então você pula ali o Evangelho de Marcos e chega no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versos de 1 a 4. Olha só como Lucas vai narrar esse mesmo evento. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que façais isto. Qual a diferença aqui de ambos os relatos, de Mateus e de Lucas? Mateus ele não menciona nenhum intermediário dessa conversa entre Jesus e o centurião. Isso reforça a intenção de Mateus aqui, quando ele descreve, mais uma vez, alguém chamando Jesus de Senhor.
Mateus ele quer reforçar essa ideia de que Jesus ele é uma autoridade acima de todas as outras, que ele deve ser chamado, sim, de Senhor. Foi assim no texto anterior, está sendo assim agora. Mas talvez alguém pergunte, mas pastor, isso não traz um erro no relato de um dos dois evangelhos? O fato de Mateus não mencionar os intermediários e Lucas dizer que esse centurião enviou representantes, isso não traz um erro na revelação? Qual dos dois aqui, no final das contas, está certo? Irmãos, ambos, Mateus e Lucas, estão corretos no seu relato. No primeiro século, havia o entendimento de que quando um representante era enviado para falar por seu senhor, era como se o próprio Senhor estivesse falando pessoalmente. Então, o fato do centurião enviar representantes, na cultura daquela época, era a mesma coisa que o próprio centurião está falando com Jesus ali. E se você parar para pensar bem, em nossos dias isso permanece acontecendo. Quando um país recebe o representante oficial de outro país, vamos pensar aqui que o representante da embaixada americana veio falar com o presidente do Brasil. É como se aquele homem estivesse falando em nome da nação dos Estados Unidos, como um representante do próprio presidente. Nós ainda temos essa cultura de que representantes oficiais falam, representam uma determinada autoridade. E é por conta desse entendimento que Mateus ele resolve no seu relato omitir os representantes e narra esse acontecimento como sendo um diálogo direto entre o centurião e Jesus Cristo. Aí depois, claro, quando a gente chega no Evangelho de Lucas, nós vemos aqui esse esclarecimento de que a conversa não aconteceu realmente diretamente, mas por conta de representantes. Quis trazer esse esclarecimento só para que não haja dúvidas, se você ler os demais relatos aqui dos Evangelhos. Mas depois, então, vamos voltar para o texto, de Mateus 8. Depois de saber da doença do servo, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Esse eu irei curá-lo aqui, irmãos, ele é bastante enfático. Jesus está dizendo, olha, pode deixar, eu vou lá e vou curar o seu servo. Jesus não diz assim, olha, irmão, olha, centurião, eu posso até ir até lá, mas a cura vai depender da fé dele. Talvez a cura não aconteça. Jesus ele é uma autoridade nunca antes vista. Somente ele é capaz de dizer, onde que está o seu servo? Eu vou lá e vou curá-lo. Não há dúvidas disso. Eu vou lá e vou realizar esse milagre. Outra questão importante aqui é que havia um entendimento naquela época comum dentro do judaísmo do primeiro século de que era proibido para um judeu entrar na casa de um gentio. E Jesus aqui ao dizer, olha centurião, eu irei à sua casa. Isso demonstra mais uma vez que Jesus ele é uma autoridade única. Ele é uma autoridade que está acima da lei, que está acima dos costumes ou de qualquer interpretação realizada pelos religiosos do seu tempo. E aí nós chegamos em um ponto-chave aqui, a resposta do centurião. Ao ouvir de Jesus, eu irei curá-lo, o centurião responde, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. E sobre essa afirmação, nós poderíamos rapidamente concluir. O centurião conhecia essa interpretação da lei em vigor naqueles dias, que impedia um judeu de entrar na casa de um gentil, e por conta disso, por reconhecer essa dificuldade, ele não quis trazer esse problema para Jesus. Olha, eu sei que você não pode, pelos costumes do seu tempo, ir na minha casa. Então não vai, porque eu não sou digno. Só que aqui também Lucas acrescenta algo bem importante. Lá em Lucas 7, versos 6 e 7, ele diz, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Lucas diz que ele mandou representantes porque ele mesmo não se achava digno de estar lá falando pessoalmente com Cristo. Então não era uma questão apenas da casa e da lei que dizia
que um judeu não pode entrar na casa de um gentil porque ele se contaminaria com isso. Mas havia nessa autoridade romana uma atitude humilde diante de Cristo. Um sentimento de que ele mesmo não se achava digno de estar diante do Messias. Essa frase, irmãos, essa atitude vista no centurião, ela é fundamental para uma fé cristã autêntica. A verdadeira fé nos leva para perto de Cristo dizendo essas mesmas palavras: Senhor, eu não sou digno de Ti. Segundo o próprio Senhor Jesus, essa era uma fé jamais vista. Era uma fé que apontava para uma disposição humilde. E aqui, irmãos, se faz necessário nós retornarmos ao capítulo 5, verso 3 de Mateus. No início do Sermão do Monte, onde Jesus, aqui nas famosas bem-aventuranças, ele cita as qualidades dos habitantes do seu reino. Ele diz as características fundamentais de uma fé verdadeira, uma fé que salva. E ele diz no versículo 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa aqui é a primeira característica listada por Jesus dos salvos. Todas as demais bem-aventuranças descendem dela. Nós veremos aqui ao longo da explicação do texto de hoje que essa característica aqui, da humildade de espírito, ela é vista na íntegra na vida desse centurião. Uma fé humilde de espírito. E essa é uma característica indispensável para todos os habitantes do reino dos céus. Não haverá uma única pessoa com um sentimento de orgulho próprio neste reino. Ninguém vai estar lá dizendo que a sua entrada ocorreu por conta dos seus próprios méritos. Todos vão estar lá na eternidade, quando esse reino for consumado, se considerando indignos de tamanha graça. Todos estarão lá humilhados diante do seu Senhor, reconhecendo: obrigado, Pai, porque eu não sou digno de estar no seu reino, mas você derramou sua graça sobre mim. Essa é uma informação fundamental. Ela é a base, o fundamento da verdadeira fé. Uma fé que rompe com o orgulho próprio e que abraça a humildade espiritual, que abraça o reconhecimento do Senhor Jesus como sua majestade. Um sentimento que exalta o nosso Senhor, enquanto proporcionalmente nós diminuímos na presença dele. Uma atitude semelhante à de João Batista. Teve uma vez que um judeu chegou até João Batista, querendo fazer uma contenda em relação ao ministério profético dele e o ministério de Jesus que já havia iniciado. Ele questionou sobre o ministério: olha só Cristo, quanto ele já tem feito. E João Batista responde àquele homem dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o ministério do Senhor avance e o meu diminua neste mundo. É esse tipo de postura, de humildade espiritual, que é fundamental para a fé cristã. E por conta disso, nós que estamos em Cristo precisamos estar constantemente nos recordando e exercitando essa característica em nossas vidas. Por que isso é fundamental? Porque o orgulho pecaminoso, está toda hora batendo a porta do nosso coração. Toda hora há um risco de autoexaltação, ao invés da exaltação daquele que é o único digno de ser exaltado para todo sempre. Existe um risco sempre nos rondando, um risco de começarmos a nos achar dignos, a começar a nos achar merecedores da graça de Deus. E por conseguinte,
parar de reconhecer a nossa própria indignidade. Não existe como você ser salvo sem reconhecer que, primeiro, naturalmente, nós somos indignos de estar na presença de Deus. Você precisa reconhecer para ser salvo de que o pecado nos separou do nosso Senhor. O pecado nos tornou semelhante ao homem leproso. Nós nos tornamos repulsivos da presença daquele que é santo e limpo. Nós nos tornamos repulsivos para aquele que não tem nenhum tipo de comunhão com o pecado. O pecado nos afastou de Deus e da sua santidade. E esse é um exercício que nós devemos fazer diariamente. Nos lembrar da nossa situação original. Nós devemos reconhecer humildemente a nossa indignidade, reconhecer a nossa pequenez. E aí então, nós vamos ser naturalmente levados a exaltar o único que é digno de ser exaltado. Nós não podemos jamais, irmãos, ignorar o contexto em que nós vivemos hoje. Nós vivemos tempos onde nós crescemos ouvindo que a vaidade é uma virtude. Tempos onde uma pessoa que não aceita ser corrigida, que não tolera críticas, ela é considerada pelos outros como alguém de personalidade forte, que nasceu para liderar. Uma cultura que passa diariamente pregando a nós tudo aquilo que nega as bem-aventuranças de Cristo. Nós vivemos uma cultura que prega contra a humildade, contra a mansidão, onde nem mesmo agir com misericórdia é uma atitude encorajada, muito menos valorizada. E é por conta disso, irmãos, de estarmos inseridos nesse meio onde você precisa se exaltar, né? Você precisa passar por cima dos outros, conquistar os seus objetivos, custe o que custar. Nós deveríamos criar o hábito de fazer um exercício de humildade todos os dias. E em especial quando nós nos reunimos nesse lugar para prestar culto ao Senhor. Antes do culto iniciar, nós deveríamos ter essa mesma disposição humilde do centurião. Lembrar que nós não somos dignos de estar na presença de Cristo. Nós não somos dignos nem de prestar culto a Ele. E se hoje nós podemos estar aqui, é unicamente por conta da sua graça, do seu favor a nós, que nos concede a sua própria justiça para nos possibilitar entrar no seu santo lugar. Uma fé verdadeira é aquela que pode ser verificada por meio de evidências. E uma fé verdadeira aponta para uma disposição humilde. Em segundo lugar, uma fé verdadeira é uma fé que aponta para a autoridade de Jesus. Versos 8 a 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Depois de reconhecer humildemente a sua indignidade diante de Jesus, de que ele era indigno de estar até mesmo na presença do Senhor, o centurião diz: mas apenas manda com a tua palavra, e o meu rapaz será curado. Essa é uma clara demonstração da confiança dele no poder de Cristo, da confiança dele no poder da palavra de Jesus. E essa fé demonstrada por esse homem não era simplesmente uma crença cega em alguma coisa. Não era só uma superstição dele, né? O Senhor faz isso porque eu acho que você tem esse poder, essa energia superior. Não é uma tentativa desesperada para salvar a vida do seu servo.
O centurião, ele justifica a sua fé por meio de raciocínio lógico. Ele justifica de onde vem a origem de toda essa confiança. Só que antes de olharmos para essa justificativa no versículo 9, é importante uma observação aqui. Naquele tempo, irmãos, cura à distância não havia precedentes. Não era algo comum nem na cultura judaica daquele tempo. Era algo extremamente extraordinário. E isso eleva ainda mais o caráter da fé deste homem. Acreditar que mesmo à distância, apenas com o poder da palavra de Cristo, ele poderia curar o seu servo. E aí no verso 9 vem o motivo pelo qual essa fé desse homem é tão forte. Ele explica, e ele diz ali: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. A lógica do centurião, que levou ele a ter essa confiança em Jesus, de que Jesus podia curar mesmo à distância o seu servo, vem do seu entendimento sobre a autoridade militar, algo que ele conhecia muito bem. Toda a autoridade do Império Romano vinha do próprio imperador. O centurião estava sujeito à autoridade do imperador. E por estar sujeito à autoridade dele, o centurião, ao falar, falava com a própria autoridade daquele que está acima dele. E é por isso que os soldados, ao ouvirem os seus comandos, eles obedeciam. O soldado que não obedecesse ao centurião, ele não estava só desobedecendo aquele homem, mas ele seria um ato de desobediência ao próprio imperador. Ele estaria traindo o próprio império. O centurião, então, ele aplica esse entendimento da sua própria situação, dessa hierarquia militar que ele está inserido e que ele conhecia muito bem, a Jesus. Ele diz, Jesus, a ideia é, Jesus sendo o ungido de Deus, o Messias enviado pelo Senhor, prometido no Antigo Testamento, isso significava que Jesus estava revestido de toda a autoridade de Deus. De tal maneira que quando Jesus fala, Deus fala. A confiança do centurião na palavra de Cristo residia na certeza de que Cristo estava revestido de toda a autoridade de Deus, da mesma forma que ele estava revestido de toda a autoridade do imperador. E aí Jesus, ao ouvir isso, no verso 10 diz, ouvindo isso, admirou-se Jesus. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus ficou admirado com o argumento usado pelo centurião, ao justificar a sua confiança naquela cura mesmo à distância. Jesus ficou tão admirado que ele agora interrompe o diálogo direto e ele fala para os próximos, com a multidão que estava seguindo ele, ele diz, olha, vocês que estão aqui estão vendo? Eu nunca vi, nem mesmo em Israel, uma fé como essa. Jesus está dizendo que nem mesmo entre a nação escolhida por Deus, ele havia encontrado alguém que depositasse a sua confiança e reconhecesse a autoridade que Jesus tinha, que havia sido concedida pelo Pai. Ele não havia encontrado uma fé que apontasse de maneira tão precisa a sua autoridade. Uma fé que apontasse de maneira tão precisa para o poder da sua palavra. Ele não havia encontrado uma fé que mostrasse que quando ele fala, é Deus falando. Esse é o motivo pelo qual Jesus afirma, lá no verso 13, vai-te e seja conforme a tua fé. Jesus não está dizendo aqui que a cura do servo era condicional à fé do centurião. Olha, a cura vai ser feita por causa da tua fé. Jesus está dizendo aqui que a cura seria realizada de acordo com aquela afirmação, uma afirmação correta daquele soldado. É como se Jesus tivesse dito, vai-te, eu vou curá-lo, porque de fato eu tenho autoridade. Eu de fato tenho poder para curá-lo. Você acertou na sua colocação.
vai ser feito conforme a sua confiança. A sua confiança em mim e no meu poder está totalmente correta. E é por isso que ele será curado. O centurião, irmãos, como uma autoridade dentro do Império Romano, ele poderia muito bem ter apelado para a sua própria autoridade. Ele poderia ter tentado obrigar Jesus a ir até a casa dele, porque ele era uma autoridade naquele tempo. Ele poderia ter usado o seu poderio militar para chegar em Jesus e dizer: você vai até a minha casa, porque eu sou uma autoridade. E você vai ir obrigado, você vai lá curar o meu servo. Esse seria o caminho mais naturalmente humano. O caminho do orgulho. O caminho da tentativa de usar dos próprios méritos que ele tinha. De usar a sua posição privilegiada. E aí, com isso, conseguir um favor divino. Ele poderia ter usado uma confiança em si mesmo na tentativa de moldar a Deus aos seus propósitos. Só que o centurião, ele trilha um outro caminho. A sua fé aponta para uma atitude humilde, reconhecendo a sua própria indignidade, reconhecendo, consequentemente, que a sua confiança não estava nele mesmo, não estava na sua própria autoridade como representante do imperador, mas estava depositada na autoridade de Cristo, do ungido do Senhor, do próprio Deus entre nós. A fé salvífica, a fé verdadeira, ela repousa obrigatoriamente apenas na autoridade de Jesus Cristo. A nossa confiança jamais deve estar depositada em outro lugar. Um exercício simples aqui, irmãos. Simples e rápido que nós podemos fazer neste momento sobre essa questão. Pense um pouquinho no que vai acontecer conosco quando nós morrermos. O que você acredita que acontecerá? Você tem certeza da salvação? Que você será salvo no momento em que encerrar o seu último fôlego de vida neste mundo? Você tem certeza disso? Do que vai acontecer quando a sua vida cessar? Responda para você essa pergunta agora, neste momento. Você tem certeza da sua salvação? Caso a sua resposta seja sim, eu tenho certeza, responda a outra pergunta. Aonde repousa a sua confiança? Qual a razão da sua certeza? A resposta correta deve ser: eu tenho certeza da minha salvação porque a minha única confiança está exclusivamente na palavra e na autoridade de Cristo. Eu creio apenas em Cristo. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Morreu para perdoar a minha dívida de pecado. Eu creio que não depende de mim, mas apenas dele. Restando para mim apenas confiar na sua obra redentora. É isso. Essa é a resposta que nós devemos dar. A resposta errada seria: eu tenho certeza que serei salvo porque eu sou uma boa pessoa e eu mereço ir para o céu. Eu serei salvo porque o pastor me disse que se eu fizer a oração de aceitação de Jesus e se eu for batizado, isso é certeza de que eu serei salvo. Eu acredito que eu vou ser salvo porque eu faço parte da igreja correta. A igreja que eu pertenço, eles dizem: se você está aqui, você vai ser salvo, fique tranquilo. Eu vou ser salvo porque eu acredito muito que Maria é uma mãe piedosa e que ela intercede por mim diante de Deus. Mas aí o que diz a palavra? O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14,6, Jesus diz claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Quem não vai perecer no último dia? Os que confiam em si mesmos? Os que confiam no pastor? Os que confiam em estar na igreja correta? Os que confiam em Maria, ou nos apóstolos, ou em tantos santos que existem por aí? Não. Será salvo, terá vida eterna todo aquele que crê apenas no Filho unigênito de Deus. Apenas aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que confia na sua autoridade, apenas esses serão salvos. Esse é o ensino bíblico. Não existe outro caminho que nos leve à vida eterna. Agora, se a sua resposta para essa pergunta foi: eu não tenho certeza, eu não tenho certeza da minha salvação, então, neste caso, irmãos, talvez o problema esteja em você ainda não confiar unicamente em Jesus. E muito provavelmente você ainda não confia unicamente em Jesus por falta de conhecimento sobre quem Ele é. A gente, como seres humanos, nós não conseguimos confiar em alguém que é um desconhecido para nós. Você não consegue depositar confiança em alguém que você não conhece. É assim nos nossos relacionamentos pessoais. Você não vai dar a chave da sua casa para alguém que você poucas vezes conversou. Você confia apenas em pessoas que você conhece e conhece muito bem. Talvez a razão da sua incerteza resida na falta de contato com a palavra de Deus. É provável que falte para você conhecer mais sobre esse homem que possui toda a autoridade. Você quer ter uma fé semelhante ao do centurião? Quer ter a firme certeza e confiança no poder de Cristo para te salvar? Quer ter uma fé inabalável que te sustentará até o fim na certeza de que viveremos eternamente? O remédio, irmãos, para isso é continuar sendo exposto à palavra de Deus. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa conhecer sobre esse Cristo. Você precisa vir e escutar os ensinos da palavra de Deus, as exposições do texto, porque essa é a maneira pela qual a fé ela é produzida no nosso coração. A confiança nossa em Deus vem como? Paulo diz em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, no sentido de confiança, de comprometimento, ela é gerada com base no conhecimento que nós temos de Cristo, da sua palavra. Uma fé verdadeira, aquela que pode ser verificada por meio de evidências, em primeiro lugar, ela aponta para uma disposição humilde. Em segundo lugar, uma fé verdadeira é aquela que aponta para a autoridade de Jesus. E por fim, a fé verdadeira é uma fé que aponta para a eternidade. Versos 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. No Antigo Testamento, irmãos, em especial o livro do profeta Isaías, a consumação do reino do Messias, que já era predita, ela é representada por esses profetas por meio de um grande banquete. A tradição judaica, de maneira geral, ela excluía qualquer possibilidade da presença de um único gentil sequer nesse banquete. O gentil, irmãos, é toda aquela pessoa que não provém da nação de Israel, que não é um israelita, que não é um descendente de Abraão. Todos os outros povos são chamados de gentil. E o judeu excluía. Eles conheciam as palavras proféticas que diziam que o reino, na consumação, haveria um grande banquete, uma mesa na qual os patriarcas se sentariam com o povo. Mas eles excluíam a possibilidade de alguém que não fosse de Israel estar presente.
E aí Jesus ele apresenta um vislumbre deste momento escatológico, uma amostra daquilo que vai acontecer no futuro. A consumação do seu reino não ficará restrita à casa de Israel, mas alcançará muitos outros povos. Virão pessoas de todos os lugares de Jesus, do Oriente e do Ocidente. E todos os povos se assentarão junto com os patriarcas. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Quem são os filhos do reino aqui? São os judeus. Mas o alvo de Jesus é para aqueles que se viam como os filhos de Abraão. Na visão deles, o reino messiânico pertencia a eles por direito, por herança. Então essas palavras de Jesus aqui são bastante duras, são impactantes naquele momento onde elas são ditas. O povo que pensava ser o herdeiro do reino por direito está sendo deixado do lado de fora. Enquanto o povo que eles desprezavam, o povo gentil, está sentado ao lado dos patriarcas, desfrutando deste momento, na consumação do reino. Esse versículo 12, ele narra a reação futura de muitos judeus ao encarar a realidade de que eles foram deixados de fora. Esses judeus que achavam que o reino era deles porque eles eram descendentes de Abraão, eles tinham por herança esse reino, ao verem a consumação, ao perceberem que eles estão do lado de fora, que eles foram excluídos, neste momento Jesus diz, haverá muito choro, haverá muito ranger de dentes. É um cenário de completo desespero. No momento em que Jesus diz essas palavras, havia ali uma multidão que o seguia, e certamente muitos daquele grupo religioso do povo de Israel, que depositavam a sua confiança na salvação apenas no fato de que eles eram descendentes de Abraão, eles estavam ali. Mas Jesus diz, apenas isso não é motivo para garantir a entrada de vocês nesse reino. O orgulho dessa relação sanguínea com os patriarcas era tanta que eles excluíam qualquer possibilidade de alguém que vem de fora da nação fazer parte deste reino futuro. Eles ignoravam diversos textos proféticos que apontavam para isso que Jesus está falando aqui. Por exemplo, Isaías 25, 6 e 8 é dito assim. Aqui o profeta está dando um vislumbre dessa consumação. E ele diz, em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo, diz o profeta. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. O profeta Isaías está falando da consumação eterna, num tempo onde não haverá mais morte. E ele diz já lá na Antiguidade, no Antigo Testamento, que o Senhor oferecerá um banquete a todos os povos do mundo. Virão pessoas de todos os lugares, não é só da nação de Israel. E será um banquete delicioso. Em Cristo, irmãos, e neste vislumbre escatológico, a promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, se cumpre. Onde Deus disse para Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de você, Abraão, todas as nações vão ser abençoadas. A fé desse centurião, que era um gentil, que era alguém de fora de Israel, é uma fé que aponta para a eternidade. Aponta para os eventos futuros, principalmente para o cumprimento da promessa de Deus. Abençoar todos os povos da terra por meio da descendência de Abraão. E essa descendência é Jesus, o Salvador. É importante ressaltar, irmãos,
que essas palavras de Jesus, nesses versículos 10 a 12, não são direcionadas para o centurião. Não faz parte do diálogo pessoal entre eles, mas é ensino sendo transmitido para toda aquela multidão que estava ali naquele momento. Jesus está ensinando aquele povo verdades maravilhosas da salvação. Salvação que se estende por meio dele a todas as pessoas, a todas as raças, a toda língua, a toda nação. Mas especialmente Jesus está tirando o foco neste momento da cura em si. Jesus para de falar um pouco da cura e coloca todo o foco na verdadeira cura que nós precisamos. Coloca o foco na salvação eterna. Neste momento, a cura do servo se torna totalmente secundária nas palavras de Jesus. O foco está na fé do centurião. Uma fé que aponta para uma atitude humilde, que aponta para a autoridade de Jesus e que aponta para a eternidade. A fé que Deus concede aos seus filhos permite que eles vivam diante de uma realidade futura que eles sequer podem ver com seus próprios olhos agora. É uma fé verdadeira, uma fé salvífica. Essa fé ela possui a grande esperança na vida que está por vir e não nesta vida. A fé verdadeira traz consigo um desprendimento das coisas deste mundo. A verdadeira fé faz com que as nossas prioridades sejam alteradas, que os nossos objetivos sejam refeitos, que as nossas expectativas, os nossos sonhos, eles são renovados pela realidade do reino futuro. Esse é o tipo de fé que traz consigo diversas evidências que podem ser verificadas. Quando você vive debaixo da realidade da vida eterna, as suas prioridades mudam. O seu tempo vai ser impactado, o uso do seu tempo será impactado por essa realidade. A forma como nós gastamos o nosso dinheiro muda com a realidade eterna. A maneira como enfrentamos as dificuldades dessa vida passa a ser diferente. Não existe uma única área da vida do cristão que não seja afetada pela realidade de que a nossa vida aqui agora e a maneira como nós vivemos hoje vai refletir na maneira e no lugar onde nós passaremos toda a nossa eternidade. Um exemplo claro de uma vida transformada pela realidade eterna, para mim, é quando eu vejo um jovem, por exemplo, que está iniciando a sua vida, sua família, está construindo agora recém, e aí esse jovem recusa uma proposta vantajosa de emprego, uma proposta que traria para ele muitos benefícios, e esse jovem recusa essa oferta, porque esse novo emprego impossibilitaria dele estar cultuando a Deus. Esse tipo de atitude é reflexo de uma mente transformada pela realidade eterna, onde ele valoriza a vida que está por vir e não essa vida. A fé verdadeira transforma a nossa maneira de pensar. E ao fazer isso, transforma inevitavelmente a nossa vida de maneira prática e visível. Tendo isso em vista, que nós devemos viver sob a luz da eternidade, não tem como não fazer aqui um paralelo com a busca de muitas pessoas pelo milagre. Com a busca deste homem aqui pela cura do seu servo, que aqui no caso provavelmente sofreu algum acidente e ficou paralítico e estava sofrendo demais. É claro, irmãos, que se nós estivermos enfrentando alguma enfermidade, se alguém que nós amamos estivesse passando por algo assim, nós devemos sim correr para Cristo. Como esse homem correu. Como nós corremos até Cristo? Por meio da oração. Nós devemos buscar com todas as nossas forças esse milagre. Porém, mais importante é aprendermos com o ensino de Cristo, de que a nossa grande prioridade é a eternidade. Se nós não formos curados, se tudo der errado do ponto de vista humano, nós devemos lembrar que o nosso maior problema, a nossa maior doença já foi curada na cruz do Calvário. Quando tudo estiver dando errado na nossa vida,
ao invés de murmurarmos, de questionarmos o motivo pelo qual o mal acontece na vida do crente, nós devemos lembrar de que existe um banquete nos esperando no céu. Que existe um lugar reservado para nós na mesa dos patriarcas. Que existe uma eternidade, ou seja, tempo sem fim, onde doenças não serão mais problema, onde dificuldades financeiras não mais nos atrapalharão, onde dor não sentiremos mais, onde nós não precisaremos mais lutar contra o pecado e, principalmente, onde nós estaremos face a face com o nosso Redentor. Nós escutaremos a sua voz, nós sentiremos o seu abraço, nós cantaremos louvores a esse Redentor junto aos anjos. A fé que nós devemos buscar é a fé que confirma tudo isso no nosso coração, que nos faz viver desde já de acordo com essa realidade. Entendendo que se nós orarmos para Deus por uma cura, e essa cura não vir, de que Deus é soberano, está no controle, está nos ensinando por meio disso. Que a principal cura nós já recebemos. E isso deve ser suficiente para nos levantar e prosseguir até o momento onde o nosso fôlego de vida terminará neste mundo. Porém, se iniciará o fôlego de vida que não tem fim. E aí, para concluir, o verso 13, então disse Jesus ao centurião: vá-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus realizou esse milagre. O servo foi curado. Houve a cura da paralisia. Houve o fim do sofrimento. E Jesus não fez isso por causa da fé do centurião, mas ele fez de acordo com a fé dele. A fé desse homem apontava para Cristo e para todo o seu poder. Ele recebeu a cura que buscava para o seu servo, mas ele saiu dali com muito mais do que isso. Ele saiu com a confirmação da sua fé. Ele saiu dali sabendo que a fé que ele tinha era autêntica. A narrativa do Evangelho de Mateus mostra que o caminho da salvação ao gentio está cada vez mais claro por meio do ministério do Messias. A fé desse centurião serve de modelo para nós hoje. Nós devemos buscar esse tipo, essa qualidade de fé em nossas vidas. Uma fé verdadeira, que em primeiro lugar aponta para uma disposição humilde. Em segundo lugar, uma fé que aponta para a autoridade de Jesus e unicamente para ela. E em terceiro lugar, uma fé que aponta para a eternidade. Produz em nós, Senhor, uma fé semelhante à fé desse centurião. Amém. Vamos orar.